Boa noite a todos novamente. Deixa eu apresentar aqui a você para vocês como de costume, tá? Só mudar aqui a página. Pois bem, ó, nós estamos nessa UC aqui, deixa eu só certificar aqui se está aparecendo, tá? Eficiência energética, tá? Aí tem aqui a trilha de aprendizagem que a gente vai dar uma caminhada rápida por ela aqui, né? Devido ao tempo, tá? Mas é curta, né? Aqui parece que tem apenas 35 páginas. Tem um livro aqui, né? Como de costume, ele tá excelente, tá? Recomendo, né? Obrigatoriamente aí a leitura, tá? Aqui é a nossa aula, né? Já estava marcado aqui o dia de hoje, o horário, tá? Amanhã, né? Possivelmente a partir das 13 horas a gente vai estar postando a aula gravada aqui, tá? No campo de aula gravada. E essa UC ela é composta por duas atividades avaliativas, tá? A primeira é o fórum e a segunda é uma atividade de entrega. Aí agora eu peço toda a atenção, né? Que a gente vai explicar alguma coisa relacionada ao fórum, tá? O fórum, todo mundo já sabe como funciona, né? Como é que você responde, tudinho, tá? Mas basicamente o fórum, né, dessa OC se resume a essa pergunta aqui, né? Ó, qual a melhor modalidade tarifária para uma indústria que funciona em horário comercial das 8 às 18, tá? Então, para que você possa responder essa pergunta aqui, né? Aí, obviamente, você vai ter que ler o material que está contido nesses dois links aqui, tá? Esse primeiro link aqui, que explica mais ou menos, né, o que vem a ser uma modalidade tarifária, tá? E eu acrescentei, né, esse vídeo aqui que explica também, amplia, né, os nossos conhecimentos, tá, a esse assunto relacionado à modalidade tarifária, tá? Então, basicamente, o fórum se resume a você responder, né, de forma técnica esta pergunta aqui, né? Uma situação problema, né? Tem uma indústria cujo horário de funcionamento dela é horário comercial, né? De 8 às 18. Tem alguém de vocês que trabalha nesse horário comercial de 8 a 18? O Jackson, quem mais aí trabalha nesse horário? 8 a 18. Israel, eu não gosto desse horário, né? Muito engarrafamento, tá? É mais cedo, né? O meu horário de trabalho é das 7 às 22, tá? Das 7 da manhã às 22. Esse é o meu horário de trabalho. Já estou até acostumado. Aí alguém vai perguntar, como assim, né? Que eu trabalho em dois lugares, né? Já falei para vocês. Trabalho no hospital das 7 ao meio-dia e aqui no Senai das 13 às 22. Então, o meu horário de trabalho é das 7 da manhã às 22. Voltando agora aqui para. Deixa eu só fechar aqui uma página, tá? Voltando aqui para a nossa questão do fórum, tá? Para responder essa pergunta, né? Tem uma fábrica, né? Que ela funciona, né? Nesse horário aqui, tá? Aí a gente, porque assim, essa resposta, essa pergunta, ela assim tá meio vaga, né? Requer algumas informações assim, tal, mas aí eu vou inserir elas agora. A gente subentende que uma indústria, ela é um cliente do grupo A, tá? Vocês sabem, né? Creio que sim, né? A essa altura do campeonato, que em relação às tarifas, né? Ao faturamento, né? Existe uma divisão de grupos, né? Grupo A e grupo B, tá? Vocês estão cientes disso? Tem conhecimento disso? Sim, A professor. modalidade tarifária, né? Tá? Nós, né, clientes residenciais,
nós somos clientes do grupo B, então tem a subdivisão B1, B2, B3, B4, né? Tranquilão, né? Tranquilo. Nós que somos clientes do grupo B, nós temos duas opções para em relação à modalidade tarifária, né? Como nós vamos pagar a Equatorial? Nós podemos optar em ser tarifa convencional, tá? Ou a tarifa branca, tá? É tarifa branca o nome? Não, deixa eu só ver se fala assim. Eu acho que é tarifa branca, tá? Vocês já ouviram falar também da tarifa branca? Sim ou não? No momento eu não lembro, não. Eu lembro Tá. de outra tarifa. Não, porque isso é do grupo B que eu estou falando, tá? Porque você pode, na verdade, né, poucas pessoas sabem disso, né, mas a qualquer momento você pode mudar, né, a sua modalidade tarifária, nós do grupo B, tá, para tarifa branca, tá? Existe essa possibilidade. Todos nós aqui, eu creio, né, 100%, a modalidade tarifária aplicada a nós, né, é a convencional. A convencional é aquela, como vocês sabem, né, que o valor do quilowatt, né, lá, quanto é que tá? Eu acho que ainda está em 96 centavos, sem os impostos. Aí com imposto parece que é 1,20 e pouco, uma coisa assim, né? Então essa é a tarifa convencional. Quem faz a opção, tá, pela tarifa branca, aí essa tarifa branca já é um assunto que eu deixo aí para vocês anotarem e pesquisarem depois. Tarifa branca funciona diferente, tá? A tarifa branca ela leva em consideração os horários ponta e fora de ponta. Vocês já ouviram falar do horário ponta e fora de ponta? Já ouviram falar sobre isso? Sim ou não? Tipo horário de pico que o senhor está falando? Não entendi, Elielson. Repete, por favor. É tipo horário de pico que o senhor fala, de consumo de Isso, energia? é mais ou menos isso, tá? Olha só, para concessionária, né, distribuição, tá? Existem horários em que o sistema elétrico é mais solicitado, tá? Que é chamado horário de ponta, tá? Vocês chutam aí qual é mais ou menos esse horário, a faixa de horário? Ela compreende um período de 3 horas. De 18h30 até as 9h30. É 21h30, se não me engano. Isso. Então, nesse horário, tá, né, nessa faixa de tempo, né, o sistema elétrico ele é mais solicitado, porque nesse horário a iluminação pública ela é ligada, né, o pessoal está chegando em casa, está ligando ar-condicionado, tudo. Então, é o horário de pico de energia, né, maior para a concessionária. Tá? Aí, assim, para nós que somos do grupo B, tá? Tarifa convencional, isso não importa, nem existe para nós isso, tá? A gente paga pelo valor que está estabelecido lá, né? O valor do quilowatt é esse aqui, independente do horário que nós iremos utilizar aquela energia, o valor do quilowatt é fixo. Quem opta né, a depender desse horário. Por exemplo, se ele utiliza energia no horário fora de ponta, que é todo o período, né, fora esse horário da ponta, o valor do quilowatt é bem mais barato, se não me engano é 40 e poucos centavos, 50 e poucos centavos, tá? Só que o valor do quilowatt no horário de ponta, que compreende a esse período que o Arley citou, aí o valor já sobe, parece que já vai para 3 e pouco, uma coisa assim. Então, para quem é viável, né, a tarifa branca? É para quem tem um consumo apenas durante o dia, entendeu? Quem aí já utiliza muito os seus equipamentos, né, nesse horário da noite,
Aí já vai complicar, entendeu? Então, para quem vai estar utilizando, fazendo, né, a adesão, a mudança, né, de modalidade tarifária para tarifa branca, tem que verificar como é o seu consumo, porque caso contrário vai ser um negócio complicado. Vocês entenderam mais ou menos, tá? É importante esse entendimento, tá? Que tudo isso que eu estou falando vai ajudar vocês na resposta aqui dessa questão do fórum, tá? Então tá, o grupo B, ele é dividido em relação à modalidade tarifária em convencional e tarifa branca, tá? Depois vocês pesquisam mais sobre a tarifa branca. Já os clientes do grupo A, tá? Tipo assim, a concessionária, ela estabelece o seguinte, né? O divisor é 2,3 kW, né? Então, abaixo de 2,3 kW é grupo B. Acima de 2,3 kW já é grupo A. Então, basicamente, quem é alimentado por uma subestação, né, 13,8, é grupo A. Claro que não necessariamente, tá? Porque existe um outro grupo, tá? Que é o B-optante. Vocês já ouviram falar desse outro grupo? B-optante? Tem o grupo B, grupo A, né? Então, que a gente geralmente ouve falar muito. Mas existe também o B-optante, tá? Quem é o B-optante? É o consumidor, né? Que é alimentado pela média tensão, isto é, ele tem uma subestação aérea, né? Só que o limite dessa subestação é um transformador de 112,5 kVA, tá? Então, quem tem um transformador de até 112,5 kVA, ele pode mudar, né, a tarifa dele para ser B-optante. Aí, qual a vantagem disso? Porque quem é B-optante, o tipo de faturamento dele é semelhante ao cliente do grupo B, ele só paga pelo consumo, né, pelo consumo e os impostos, iluminação pública, tudo, então a tarifa dele é mais tranquilona, tá? Porque acima disso, quem é grupo A, aí o negócio já complica, tá? Como eu trabalhei um tempo aí, né, fazendo projeto de sistema fotovoltaico, aí tem que analisar fatura, essas coisas, aí praticamente eu fiz um curso de como entender fatura do grupo A, tá? É muito complicado, mas eu vou resumir aqui que é para ajudar vocês a responder o fórum, tá? Quem é cliente do grupo A, tá? Aí existe uma modalidade tarifária lá, da verde, hora sazonal, oro sazonal verde e oro sazonal azul. Isso tudo que eu estou falando, pessoal, oro sazonal verde, oro sazonal azul, tá detalhado, tá legal nesse link que está aqui no campo do fórum e nesse vídeo que eu acrescentei, tá? Mas se vocês também quiserem pesquisar mais, eu até recomendo que vocês façam assim, tá? Então, vamos lá. Quem é cliente do grupo A, tá? Ele não paga apenas, né? E isso assim, fora um monte de coisa que tem, tarifa de iluminação pública, um monte de coisa lá, tá? Que se for ficar fazendo vontade, vai embora aqui, tá? Mas resumindo, o cliente do grupo A, ele paga. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Ele paga pelo consumo, nós pagamos só apenas pelo consumo, tá? O cliente do grupo A, ele paga pelo consumo, a fatura dele, né? Cobrado consumo e demanda, tá? Consumo e demanda. Tá. Todo mundo sabe o que é consumo e demanda? Professor, Oi, Arley. no caso lá na empresa, nós estamos pagando muito agora pelo excedente de geração. No caso, a gente ultrapassou a nossa demanda contratada. Lá tem esse.
Ah, tá, tu é o lá da Tropoc, né? Isso. Eita, ultrapassou a demanda. Qual é o valor da demanda contratada lá? 300. 300, porque a geração ela tem que estar abaixo disso, né? Ela tem que ter esse valor ou tem que ser abaixo disso. Aí se passar é multa. Aí tem algumas soluções, né? Tem que ou aumenta a demanda, né? Uhum. Ou então pode instalar, eu esqueci o nome do sistema, que ele limita o valor da potência injetada, entendeu? Tipo assim, o sistema ele está gerando, né? Ele está É tipo um gerando. controlador, no caso, como se Isso, fosse um isso, controlador. isso. Aí tu seta ele, tu programa ele para que ele não injete além daquilo, entendeu? Que tu estipulou, tá? Uhum. Eu não vou lembrar o nome agora, não vou nem te prometer, mas é possível, tá? Fazer essa correção. Então vamos lá, continuando. Então o cliente do grupo A ele paga pelo consumo, tá? E pela demanda, tá? Gravem isso, consumo e demanda. O consumo todo mundo sabe o que é, né? É a quantidade de energia, né? Que os equipamentos dele utilizam para funcionar. Tranquilo? Demanda. Alguém sabe o que é demanda aí? Sim ou não? Vamos que é a última, é a primeira e última aula. Então você tem que voar. Sim ou não? Ninguém sabe o que é demanda? Quer acrescentar? A demanda seria aquilo que é consumido realmente? Não. O consumo se encaixa nisso que tu falou, tá? A demanda, imagina assim, por exemplo, o Arley trabalha lá na indústria, né? Tropoc. E é, a, a fábrica ela tem uma série de equipamentos e quem fez o levantamento de carga, ele calculou mais ou menos, para essa fábrica funcionar continuamente, ela precisa dessa quantidade de energia aqui, tá? Então, o cliente do grupo A, ele vai lá com a equatorial, né? Não é bem assim, não é simplificando, aí ele contrata uma demanda. Demanda é uma quantidade de energia que a concessionária, é como se ela liberasse, né? Ela separasse para você ali, para aquela instalação. E ela, por contrato, ela tem que fornecer aquela quantidade de energia para ti. Então, ela reserva no sistema dela ali, né? Uma quantidade de energia para ti, é demanda contratada, tá? Ela tem que ter a capacidade de fornecer aquilo para ti. Só que essa demanda aí, né, ela funciona mais ou menos assim. Tu contratou lá 300 kVA, só que tu utilizou dessa demanda apenas 250, tá? Tu vai pagar por toda ela? Sim, tu vai pagar por toda ela, tá? Só que a parte que tu não usou, aí tem um descontozinho lá, tá? Vai ser um pouquinho mais barato do que a parte da demanda que tu utilizou, tá? Agora, se tu ultrapassar a demanda, aí segura a multa, tá? Segura a multa, porque a Equatorial, a concessionária, né, ela entende assim, poxa, eu separei, né, eu resolvi no meu sistema essa quantidade de potência aqui, né, tá separada para ti e outra para outra empresa e assim por diante. E tu utilizou além, né, quer dizer, sobrecarregou o sistema dela, tá? Então isso aqui é uma questão, né, importantíssima, demanda, tá? Entenderam o que é demanda? É uma quantidade de energia, né, que é feita no contrato, isso vem discriminado na fatura, tá? Que a concessionária ela deve ter a capacidade de fornecer para a indústria, né, para o empreendimento em geral. Agora vamos para complementar, né, para o que de fato vai ajudar vocês a responder essa pergunta aqui, tá? Existem duas modalidades tarifárias, tá? A hora sazonal verde e a hora sazonal azul, tá?
Qual a diferença entre elas? A diferença entre elas, depois, né, vocês vão ver bacaninha aqui no vídeo, tudo, vão relembrar, né? Mas ela está relacionada a como essas demandas e esses consumos, eles vão ser cobrados. Por exemplo, na demanda, aliás, na hora sazonal verde, né, na modalidade hora sazonal verde, o valor da demanda, ele é fixo. O valor da demanda é fixo na verde, tá? Aqui é fixo o valor. E já o consumo, ele tem dois preços, tá? Tem dois preços. O consumo no horário fora de ponta, tá? O valor do quilowatt-hora é mais barato. Tipo, é 20 centavos, 11 centavos, é bem baratinho, entendeu? Só que o valor do quilowatt no horário ponta é coisa de 5, 6 reais, entendeu? É absurdo, é muito caro, tá? É muito caro. Entenderam isso aí? Então, no horário, na modalidade verde, vou resumir assim, verde, tá? O valor da demanda, tipo assim, tanto faz se é horário ponta, fora de ponta, o valor é fixo, né? É fixo. Vamos jogar aqui, a demanda é R$ 1, não é isso, é mais, tá? O valor da demanda é R$ 1, tá? O quilowatt, independente se está no horário de ponta ou no fora de ponta. Já o consumo, tá? O consumo no horário fora de ponta é bem mais barato, bem baratinho mesmo, o valor do quilowatt-hora, mas no horário de ponta, aí já é muito, mas muito caro, tá? Absurdamente caro. E o horário sazonal? Azul é o inverso, tá? No azul, o consumo que é fixo, tá? E a demanda, ela vai ter os preços conforme o horário ponta e fora de ponta. Vocês conseguiram entender? Tá? Isso tudo que eu falei está escrito aqui, tá? Nesse link e nesse vídeo aqui, tá bem explicadinho. Então, basicamente, essa pergunta aqui vocês vão escrever lá, né? Essa fábrica aqui é melhor, né? Essa indústria, de acordo, né, com esse perfil aqui de consumo, né? Essa faixa de período aqui, ó. Porque qual é o consumo, né? O funcionamento dela é no horário fora de ponta, né? No horário fora de ponta. Então, para quem prestou atenção no monte de coisa que eu falei, só por isso pelo que eu falei aqui, vocês acham que é melhor para ela funcionar, né, ser tarifada, né, ser inserida na modalidade tarifária verde ou azul? Verde. Isso. Pronto, já respondeu. Aí, claro, vocês vão acrescentar mais coisas aí, né? Tem no link, tem um vídeo. Entenderam aqui como vocês vão responder o fórum, tá? Eu fiz questão de acrescentar mais essas outras coisas aí que é importante, tá? Vocês como técnicos, é bom que vocês tirem um dia, né? Aí para estudar sobre como funciona o faturamento, né? Cliente do grupo B e cliente do grupo A, tá? Na internet tem muitos vídeos aí muito interessantes, tá? Porque uma hora vocês podem precisar, né, dessa informação para alguma situação, tá? Tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida em relação aqui à questão do fórum? Como é que a gente vai responder? Ou não? A gente pode dar sequência no. Tranquilo ou não? Aqui tem 20. Tranquilo, professor. Tranquilo. Aí, não vão deixar eu falar só, pessoal. Sei que vocês estão meio enjoados já de mim, mas vamos lá. Agora, tá. O fórum, ok, né?
Agora, a segunda atividade, aí ela já vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Vocês vão baixar esse documento, assim, no próprio documento, tá? Tem um passo a passo explicando mais ou menos o que vocês devem fazer, porque esse trabalho ele consiste basicamente assim, em eficiência energética, né? É um trabalho sobre eficiência energética. Passo a passo, ele diz lá que vocês vão escolher um local, né? Onde vocês vão realizar um estudo, né? De eficiência energética, de como vocês podem melhorar a questão da eficiência energética daquele local. Aí fica aberto, né? Para quem trabalha, né? Se você quiser utilizar o local onde você trabalha como estudo de caso, você pode utilizar, ou então residência, enfim, vocês são livres para escolher esse local, tá? E depois tem mais algumas perguntas lá que até o término da aula de hoje, aí vocês vão com certeza conseguir responder, tá? No passo a passo aqui, né, nas orientações da atividade, está escrito aqui que pode ser feito até 2 pessoas. Tá? Geralmente o que vocês fazem 3 pessoas, não é isso? Das outras vezes que a gente estava trabalhando? Ou era mais? Exatamente. Vocês querem 3 pessoas ou tá bom 2 pessoas? Vou deixar em aberto, tá? Então pronto, eu vou deixar até 3 pessoas, tá? Aí quando vocês baixarem o documento, tem campo só para 2 pessoas, aí vocês acrescentem, editem lá, né, e coloquem o nome. E lembrando, tá? O trabalho é em grupo, tá? De até 3 pessoas, mas o envio é individual, tá? O envio é individual. Todo mundo deve fazer o seu envio. Tranquilão? Não vão, o Francélio já fez, né? E tu enviou, Francélio, né? E os outros não enviam. Não, é o mesmo trabalho, mas todo mundo tem que fazer o seu envio de forma individual. Tranquilão? Vamos lá. Tranquilo. Tá. Vamos agora aqui para o nosso conteúdo SCORM, tá? Então, em relação às atividades, são essas duas, tá? Dá para responder de boa. Eu não abri, né, a atividade do hoje, mas está bem explicadinho lá, o passo a passo, tá? Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Tranquilo. Então a gente vai falar um pouquinho, né, pessoal, em relação à eficiência energética, tá? É um assunto importantíssimo, tá? Aí, para que a aula seja participativa, fazer, claro, aquela pergunta, né? O que vocês entendem, né, por eficiência energética? Quem aí fala aí alguma coisa relacionada ao assunto, com as suas palavras? Fala aí, Jackson. Começar a chamar, senão não vai. Eficiência energética é ela ser uma energia eficiente. Não tem desperdício, né? E está relacionado com isso também. Que mais? Edmar, o que tu acha, Edmar? Pode falar. Que tu entende assim, quando tu ouve, né? Eficiência energética, de que se trata? Cadê o Edmar? O Arley, Diego, vamos lá. Professor, Pode falar, Diego. professor, eu acredito que é evolução, né? Tipo, a lâmpada, aquela lâmpada incandescente para a lâmpada de LED, né? É uma eficiência. Sim, eu entendi o que você quis dizer. Também está relacionado com isso, o Arley. Assim, eu entendo que é eu tirar o máximo proveito possível daquilo que
me é disponibilizado, né, sem ter muita perca. No caso, por exemplo, Isso. uma resistência. Eu uso ela, já tem um módulo que a gente estudou sobre energia reativa, energia aparente, né? Então, por exemplo, uma resistência é usado totalmente a energia sem a questão da reativa, entendeu? Diferente dos motores de indução, que no caso parte da energia é aproveitada na parte mecânica, mas parte ela se dissipa também, entendeu? Nos motores. Isso. Mais um último colaborador para falar alguma coisa. Deixa eu ver aqui quem é que está aqui. Deixa eu chamar aqui mais um. O Orlando. Quer cooperar com a gente, Orlando? No conhecimento, o que você entende por eficiência energética? Ou a Jacilmara também, para a gente ouvir a voz da colega. Márcio também. Nada. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Professor, o que eu entendo de eficiência energética é a gente tirar proveito, né, de todas as formas tecnológicas, né, que hoje a gente está acompanhando, né? Temos que acompanhar os avanços tecnológicos e a eficiência energética se dá até mesmo da gente estar trocando os nossos eletrodomésticos, os nossos aparelhos, né? Para aparelhos mais modernos, com consumo menor. Então, isso é uma forma também de eficiência energética, entendeu? Isso é eficiência, na verdade. Sim, isso é uma eficiência Perfeito. energética, né? Sim. A gente deixar os aparelhos obsoletos, né, que já estão meio que um pouco ultrapassados, e adquirir aparelhos novos, né, com novas tecnologias, com um consumo bem menor. Isso é uma forma de eficiência energética. Isso eu vejo dessa maneira, né? É isso. Está perfeita a sua colocação, tá? Então, todos vocês, né, que falaram alguma coisa, contribuíram, né, perfeitamente, tá, para o conceito de eficiência. Porque em relação a definições, né, na área da elétrica, não existe apenas uma definição, né, assim, engessada, isso é isso e acabou, né. Sempre tem um algo a mais, né, que alguém consegue acrescentar, né, para que melhore o entendimento relacionado àquele assunto, àquele tópico, tá. Então, eficiência eu vou acrescentar, né, conhecimento ao que vocês já citaram. Quando a gente fala de eficiência energética, a gente está falando de realizar determinado trabalho, né, gastando a menor quantidade de energia possível, tá. Imagina que existem 2 trabalhos, né, a serem realizados por 2 equipamentos. Um utilizou uma quantidade X para realizar um trabalho, e o outro equipamento utilizou uma quantidade menor de energia para realizar o mesmo trabalho que o outro equipamento. Tá entendendo? Eficiência energética está relacionado com isso, com o consumo de energia, com a utilização inteligente da energia elétrica, tá? Evitar o máximo possível o desperdício, tá? Então, basicamente, a gente vai falar dessas coisas, né? Como nós podemos, né, aplicar eficiência energética a nível residencial? Porque primeiro eu vou abrir aqui um, um contexto, né, para que a gente se situe. Tá? A nível de Brasil, né? A nível de Brasil, a gente pode dividir, né, assim, os consumidores, né, de energia elétrica da seguinte forma: existem os consumidores residenciais, existe os consumidores industriais, existe a iluminação pública e o governo em si, né? E tem a parte do transporte.
o maior consumidor de energia elétrica é a indústria, tá? O campo residencial, ele vem ali mais ou menos em terceiro lugar, tá? Mas disparado ali é a indústria. O grande desafio em relação à eficiência energética, ele está em cima da indústria, né? Está focado na indústria, tá? Mas existem programas, né, que visam também o âmbito residencial, né? Todos vocês conhecem, né, o selo Procel? Sim ou não? Não. Sim, aquele que normalmente tem um adesivo no TV, um adesivo Isso, no geladeira. isso. Pois é, tem. Pode falar, Arley. Nessa questão de, por exemplo, a nível residencial, né? Eu posso até citar um exemplo agora meu, que no caso nós tínhamos uma geladeira que consumia pela casa toda. Praticamente eu pagava R$ 500 só de energia e praticamente mais da metade era só por conta dessa geladeira. Ela queimou e eu comprei uma, que nem o senhor falou, uma que faz o mesmo trabalho com uma eficiência melhor, entendeu? Só que, no entanto, ela já tem a tecnologia dela que faz justamente essa economia de energia. Aí, o que eu pagava R$ 500, hoje eu pago 230. Então, assim, por essa questão da eficiência da geladeira, pela tecnologia dela, é essa questão, né? Ela foi bem eficiente nesse meu caso. Sim. Então, assim, né? Porque lidar com questão de eficiência energética residencial, o que nós conseguimos fazer, em primeiro lugar, é basicamente isso, né? Você escolher equipamentos, né, residenciais aí que sejam de fato eficientes. E alguém vai perguntar como é que eu consigo ver isso? É exatamente pelo selo Procel, né? Que, como vocês já citaram, é aquela etiquetazinha, né, que vem ali quando você compra uma geladeira, um fogão, né, que diz já esse equipamento aqui ele é mais eficiente. Geralmente é a letra A, não é isso? É a letra A. Isso mesmo, professor. É a letra A. Mais. Ainda tem, né, essas outras divisões. Então, você fazendo, né, optando por eletrodomésticos, né, classe A ou A+, se tiver, o bolso agradece, né? E, de certa forma, também o sistema elétrico, né, ele agradece. Porque, pensa só, essa questão de eficiência energética ela é levada muito a sério, porque o consumo de energia elétrica ele é crescente, né? Então chega um momento que uma usina ela chega no limite dela, não tem mais o que fazer. Tem, na verdade, quando uma usina ela chega no limite dela, aí são duas opções. Ou constrói outra, né? Constrói outra, amplia ela, ou dá uma terceira, né? E a terceira seria educar o consumidor, né? Educar o consumidor. E foi exatamente isso que foi essa a ideia, né, por trás da criação do selo Procel, né? Educar os consumidores, quer dizer, reduzir, né, o nosso consumo para que alivie o sistema elétrico de uma forma geral, tá? Então, eficiência, né, nós podemos aplicar no âmbito residencial, escolhendo, em primeiro lugar, né, eletrodomésticos aí mais eficientes, mediante a verificação do selo também, e também, por exemplo, lâmpadas, né? Lâmpadas a gente pode estar optando por lâmpadas que tenham um fator de potência elevado, tá? Vocês prestam atenção também no fator de potência de lâmpada? Claro que não, né? Sim. Dá um que eu olho. No caso lá, 922 até 1 é o melhor fator de potência que consome De 100% lâmpada? em casa, né? De Lâmpada lâmpada? tem 0,92, né? Porque a única lâmpada que vai ter o fator de potência 1 é a incandescente, tá? Que ela é basicamente uma carga resistiva, né? Tá? Mas as lâmpadas de LED, essas mais baratinhas, tá? Tu olha lá R$ 10, R$ 5 uma, tu vai olhar o fator de potência é 0,5, né?
0,5, às vezes até abaixo disso, tá? Agora, as Professor, outras mais em conta é 0,9, 0,8. Pode falar, Francélio. Estou falando aí da eficiência, tem também a tecnologia das centrais de ar agora, né? Porque Inverte. quando o pessoal vai comprar, né? O pessoal vai comprar e vê aquelas mais baratas, né? Ah, eu vou comprar mais barato. Aí quando tu vai, né? Pega o barato e depois sai caro, né? Isso. A inverter, né? Essa altura do campeonato também você já deve entender mais ou menos como funciona, né? O motor da central, né? Lá, obviamente tem um motor. E esse motor, ele é controlado, eu vou chamar inversor de frequência, você não inverter, né? Todos vocês já sabem o que é um inversor de frequência, né? É um equipamento industrial utilizado basicamente para controlar a velocidade de motores trifásicos de indução. Aí o inversor de frequência, claro, ele tem as outras funções lá, né? Que a gente consegue fazer, tá? Então, as centrais de inverter, não é que tem um inversor de frequência lá dentro, né? Não, tem uma placa, tem a placa do inversor, né? Então, além do inversor, tem um controle PID, né? Que é proporcional, integral, derivativo. Quer dizer, ele faz o controle, né, o acionamento desse motor de forma mais eficiente. Uma máquina tradicional, né? Quando o motor parte, ele já parte na nominal, na máxima dele, e ele fica ali um tempão na máxima, depois desliga. Já o inverter, não. Ele, a depender da situação, ele parte na máxima, na média, 80%, ele fica controlando a velocidade dele. Quer falar alguma coisa, Arley? No caso, o inverter, ele é a marca, é uma marca ou é a tecnologia? A tecnologia. A tecnologia. Ah, ok, porque a gente vê hoje tudo é inverter, né? Aí Isso. rapaz, será que é marca ou tecnologia? Porque você vê inverter atribuído a outras marcas já, né? Sim. Tem geladeira também, né? Geladeira, tá? Inverter. Porque assim, tem um motor, né? Tem um motor, aí, obviamente, esse motor ele funciona a uma determinada velocidade, né? O inversor de frequência ele consegue controlar essa velocidade. Vocês estudaram alguma coisa? Eu creio que não, que isso é mais da automação, mas seja em alguma dessas vocês ouviram falar alguma coisa de PID, controle PID? Sim ou não? Não. Tá, porque Não, eu não vou passar porque informação, mas não É forma, não. porque isso é de automação, mas eu creio que não, porque eu sei um pouquinho que aí eu fiz um pouco de automação também. Que o PID é um tipo de controle, né? Que ele realiza o acionamento de uma determinada máquina dentro de uma faixa de funcionamento, né? É um controle mais fino, mais refinado. Então, esse tipo de controle, ele está embarcado, né, na tecnologia inverter também, tá? Então, todas as vezes que vocês ouvirem inverter, como o Arley comentou, né, tá se referindo à tecnologia, que é controle de velocidade do motor, tá? Quando tu olha aquela central de inverter, quando o motor dela parte, não é todas as vezes que ele vai partir na máxima, ele parte em uma determinada porcentagem, assim por diante. Pode falar aí, Talo. Professor, eu acho que essa parte de ar-condicionado também, até na parte da empresa também que trabalha com refrigeração, né? A inverter é Uhum. controlada por uma temperatura, tem? A gente bota a temperatura, por exemplo, de 18, Isso. né? Quando ela Uhum. chega a 18, aí é tipo, vou mandando pra placa dizendo, já chegou 18, então não vou botar 100% dela mais. Aí vai controlando, entendeu? É que não inversor, tipo de... Sim. E ele fica trabalhando, né, para manter aquela temperatura lá, né? Isso, é Então, igual nós que a gente usa controladores Citrad, né? Que a gente controla a temperatura das câmaras. A gente bota um set, né? Por exemplo, 3.5. Aí quando ela bate 3.5, é tipo, para o frio, aí uhum. tipo, só o ventilador, né? Tipo, vou diminuir aqui Sim. o... Como é o trabalho do motor, né? E fica só a parte do ventilador, né? Aí vai começar a esquentar, aí chega outro set dela que ela vai acionar de novo, né? Aí Uhum. fica esse ciclo de ida e Sim. volta.
Então percebam, né, a tecnologia inverter, ela é mais eficiente porque ela faz um controle eficiente do motor, né, porque em uma central, quem consome mais, porque, ó, vamos lá, uma central de ar, né, ali tem uma placa eletrônica, aí tem LED, né, tem capacitor, tem indutor, tem uma série de componentes eletrônicos, e tem o motor, tá? Dentre todos esses componentes eletrônicos da máquina, o equipamento, né, o item, né, que consome mais energia é o motor, tá? Então, a tecnologia do inversor de frequência, né, ela atua justamente no motor, né, para fazer o controle mais eficiente da velocidade partida desse motor. A máquina que não inverte, você já sabe, ela apenas liga no máximo, né, e desliga. Só existe uma velocidade, né? Inverter não, são diversas velocidades. Outra coisa que a gente melhorou na empresa era a questão de um compressor a parafuso, né? Por ele ser antigo, ele partia sempre na máxima, só que a partida dele era através de contatora, né? Então, assim, ele sempre trabalhava no máximo, né? A rotação nominal dele era no máximo, só que aí só entrava aquela questão da carga, né? E o alívio, para fazer o alívio da pressão do compressor. Então, ele não desligava o motor, ele ficava direto, sempre na nominal dele máxima, entendeu? A gente trocou por agora com inversor de frequência. E ele ali sempre fica trabalhando em 38%. Chegou e fica só controlando, entendeu? Ele nunca trabalha no máximo. E assim evita os desgastes por peça, né? Sim. No caso desse compressor. É o mesmo compressor parafuso, só que agora ele está mais eficiente por essa questão. Ele não vai trabalhar no máximo, aumentando assim, diminuindo a vida útil dele, né? Isso. Então, a nível residencial, né, a gente já citou aqui que a gente pode, né, aplicar assim técnica, né, para melhorar a eficiência energética e consequentemente reduzir o nosso consumo, escolhendo equipamentos mais eficientes, né, através do selo Procel. Questão de lâmpada tem também essa classificação, né, eu não estou lembrado, tá? Mas se não, tu observa a questão do fator de potência, tá? Que está relacionado com isso, né? Criar hábitos, né, de economia, né, de fato. Tem pessoas assim, né, que deixam as coisas tudo ligado, né? Tudo ligado, não tem ninguém assistindo a televisão, não tem ninguém lá pegando vento e tá tudo ligado, né? Então, a economia, a utilização de energia residencial está muito relacionado a essas escolhas, né? Como nós podemos fazer. Já a nível industrial, aí já é um negócio já um pouquinho mais complicado, né? Mas essa escolha, né, de dispositivos, equipamentos mais eficientes, aí sempre é o primeiro passo, né? Sempre é o primeiro passo. Deixa eu mudar esse slide que já está um tempão aqui. Só um momento. A questão de eficiência energética industrial, ela está relacionada também com a correção do fator de potência da indústria, tá? Vocês lembram, né, da questão de correção de fator de potência da indústria, tá? Esse slide aqui, basicamente, ele fala de monitoramento das grandezas, tá? Por exemplo, uma indústria, né, chega um momento que a supervisão, né, ela verifica, poxa, a gente está gastando muito com energia, né? O que a gente pode fazer, né? O que nós podemos fazer? Então, quando ela decide implementar, né, técnicas para reduzir, né, o consumo, consequentemente melhorar a eficiência, né, da energia, porque eficiência está relacionado com isso, né? Poxa, vamos realizar o mesmo trabalho,
né? Vão continuar realizando o mesmo trabalho aqui, só que gastando menos, tá? Gastando menos. Então, é feita essa verificação, né, do consumo dos equipamentos. Não sei se vocês já ouviram falar, né, mas em relação a motores, né, rebobinamento de motores. Todas as vezes que o motor ele é rebobinado, ele já não volta mais, né, como ele era antes, em relação à eficiência dele. Ele perde, né, uma porcentagem considerável da eficiência dele, tá? O pessoal vai dizer, não, ele vem, mesma coisa, jamais ele vem, tá? Ele vai gastar mais energia. Se ele for rebobinado de novo, mais ainda. Então, se tu jogar na ponta do lápis, muitas das vezes até melhor comprar um motor novo do que mandar rebobinar o outro, porque a longo prazo, o que tu vai gastar mais de energia com esse motor rebobinado, né, tu comprava um novo, tá? É um assunto que eu deixo para vocês depois pesquisarem, tá? Estudarem, que é um assunto importante, porque vocês como técnico, né, vocês vão, vários aqui vão estar aí como encarregado, né, numa indústria, e como eu já falei algumas vezes, geralmente o eletricista, né, na indústria, numa empresa, na fábrica, numa obra, ele é um dos linhas de frente, né, é aquele que geralmente o pessoal deposita a confiança, né, e qualquer problema que dá, assim, eles vão logo perguntar, tu consegue resolver isso aqui? Né, que o eletricista ele é respeitado, mas o técnico em eletrotécnica, tá? Então, em uma indústria onde deverá ser aplicado técnicas, né, para questão de eficiência energética da planta, né, geralmente quando uma empresa ela é contratada, né, aí o profissional vai vir com um medidor, né, de qualidade de energia. Fugiu da minha mente o nome, daqui a pouco eu vou lembrar, tá? Mas é um instrumento que ele vai monitorar, vai monitorar as grandezas lá, e fica lá instalado lá no quadro lá alguns dias, tá? Ele fica monitorando tensão, corrente, é um medidor de qualidade de energia. Tensão, corrente, fator de potência, tudo. Analisador de energia, lembrei o nome. Analisador de energia. Só por curiosidade, deixa eu ver aqui, porque é uma outra oportunidade de trabalho para o técnico. Deixa eu só ver quanto está um analisador de energia. Analisador energia. Olha, tá até mais barato agora. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Mas um bom mesmo, né? Olha, um bom é esse aqui, ó. Analisador de energia trifásico. 41 mil. Esse tá barato, quer ver o mais caro. Aí a empresa, né? A empresa que vai trabalhar, né? Se o salário nosso chegar, quando o salário nosso chegar aí dá para comprar. A empresa que vai. Porque um trabalho desse aí também, uns dois que a pessoa pegar já pagou, né? Já pagou. Porque quando se trata de indústria, né, pessoal? Assim, o custo com energia elétrica é um negócio assim surreal, né? Um negócio gigantesco mesmo, né? Tá? Então, para eles é negócio, entendeu? Para eles é negócio. Investir é um investimento, né? Pensou, tu empresa ali tá pagando ali, sei lá, cento e poucos mil por mês, né? E ela consegue, né? Aplicando os métodos,
de eficiência energética, reduzir ali uns 60, 80 mil, né? Poxa, é negócio para ela, né? Tá. Então, a equipe, né, a empresa que vai realizar esse estudo para verificar a questão da qualidade de energia do local, ela vai lá, liga o analisador, né? E o analisador ele vai dar o diagnóstico total, né? Da instalação, dos equipamentos, enfim. E ele já vai dizer qual é o banco de capacitor necessário, né, para realizar correção do fator de potência e outras situações, tá? Já como eu comentei, né, aqui do banco de capacitor, deixa eu mudar aqui o slide. Alguém de vocês já pegou uma fatura do grupo A? Tu já pegou, né, Ali? Já viu a fatura lá da empresa? Estão pagando multa lá também por excesso de reativo? Sim, mas o reativo nem tanto, porque a gente tem o banco de capacitor lá, né? Mas vem de vez em quando. Não é dizer que é 100% eficiente, porque até porque a nossa unidade controladora era bem antiga. Ela é automática, semi-automática, Sim. manual? Ela é automática. Tá. Só que eu acho que ela ainda não está bem configurada, entendeu? Entendi. Tá. Então, o que a gente está comentando aqui, vocês sabem, né, que nós, clientes residenciais, o medidor que nós temos, né, na frente da nossa casa, ele é denominado basicamente de watímetro, né? O que nós temos na frente de casa é um watímetro, que é um medidor de potência ativa, tá? Espera aí, deixa eu apagar aqui e mudar a página, que eu coloquei a outra página. Cadê? Tá aqui. O que nós temos, né, residencialmente na frente de casa é um watímetro, tá? Agora, os medidores pessoal, né, cliente do grupo A, eles não medem apenas potência ativa, né, mas também potência reativa, tá? Potência reativa e aparente, tá? Então, eles são cobrados também, né, pela potência reativa. No caso, o fator de potência, de acordo com a legislação, é 0,92, né, o máximo, tá? Tudo aquilo que for abaixo disso, aí a empresa ela vai pagar uma multa, tá? Então, bora lá relembrar, né? Quais são os casos, né, que podem levar uma instalação a ter um baixo fator de potência? Quem lembra? Quando você utiliza muito motores, né? Isso. Motor, transformador operando, né? Muito abaixo da capacidade dele, tá? Máquina de solda. Sim, uma quantidade absurda de equipamentos, né? Com baixo fator de potência em si, tá? Como vocês sabem, a gente pode corrigir o fator de potência de um equipamento individual ou de uma instalação de uma forma geral também, tá? Esse banco de capacitor ele pode ser instalado tanto na baixa quanto na média tensão, tá? Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. O C é bem tranquilo, né? Boa parte das coisas você já consegue mesmo entender, né? Tranquilamente, a gente já até viu. Ó, primeiro aqui, energia aparente, né? No caso é potência aparente, né? Potência aparente, eu acho que não carece a gente de novo desenhar, né? O triângulo das potências, né? Mas
A energia aparente é a potência elétrica em si, né? A energia ativa, que é o P, né? Unidade de medida é o watt, é a parcela da potência aparente que, de fato, é convertida em trabalho, né? Idealmente, né? Idealmente, todos os equipamentos, né? Quem dera que fosse assim, né? Só que a gente sabe que não, né? Existia um tempo, né, que boa parte das cargas, né, compostas aí pelo sistema elétrico de potência, a maioria delas era tudo carga, como é que chama? É, resistiva, carga resistiva, né? As lâmpadas eram tudo incandescente, a maioria das pessoas não tinha, né, geladeira, não tinha televisor. Os dispositivos elétricos que tinha se resumia a basicamente lâmpada e pequenos eletrodomésticos, mas boa parte deles se resumia a aquecimento, né? Tá? Professor, Oi, pode falar, Francélio. quando se vai fazer a correção do fator de potência, por exemplo, a Uhum, gente sabe que quando é para fazer a correção de tá muito energia reativa, né? A gente usa o banco de capacitor. E se for o uhum. contrário, Não, mas geralmente tu não vai. Existe vai ver, existe o compensador síncrono, né? né? Mas a nível residencial, industrial, né? Residência a gente não faz isso, né? Industrial sempre vai ser dessa forma, né? Instalando o banco de capacitor, tá? Que é para compensar o excesso de energia reativa e indutiva, né? Existe a compensação, né, para excesso de capacitivo? Sim, existe, só que isso é mais aplicado nas linhas de transmissão, tá? Nas linhas de transmissão. Quer dizer, olha só, para que tu entenda de uma forma bem simples. Imagina um motor. Um motor é uma carga indutiva, né? Tá? Então, vai surgir um excesso de energia indutiva, vamos entender assim. Tá? E a gente instala um banco de capacitor para que esse banco de capacitor consuma, né? Consuma boa parte desse excesso demandado pelo motor. E o vice-versa, né? O contrário também é verdade, só que isso só vai acontecer na linha de transmissão, como eu falei. Tem momentos em que a linha de transmissão ela, ela, ela se comporta, né, como se fosse um grande capacitor, um excesso de energia capacitiva. Tá? E no sistema elétrico de potência, né, lá os controladores, aí eles vão colocar para funcionar os compensadores síncronos. O que são esses compensadores síncronos? São motores, são grandes motores que vão funcionar para consumir esse excesso de energia capacitiva, tá? Simplificando é isso, tá? Então, respondendo a tua pergunta, existe também esse contrário, tá? Mas a nível industrial, assim, raramente tu vai ver isso, tá? Essa situação tu vai Enquanto mais na observar distribuição, apenas né? em linha Na de rede de distribuição. distribuição, tá? Linha de transmissão, na verdade, tá? Existem algumas subestações lá. Tranquilão? Beleza. Deixa eu mudar aqui. Cadê aqui? Aqui. Tá. Aquele famoso triângulo das potências, né, que vocês já sabem, tranquilão. Alguma dúvida aqui em relação potência ativa, potência reativa, aparente, o fator de potência, né, que é a relação entre a potência aparente e a potência ativa, tá? Aí só para a gente relembrar, né, deixa eu mudar aqui de tela. Olha só, imagina aqui um motor. Só para a gente relembrar alguns conceitos. Esse motor tá bonito, né?
Chapéu do Mário. É igual. Aí, tá aqui a alimentação, né, desse motor. Esse motor, ele demanda, né, uma quantidade de potência, né? No caso, essa quantidade de potência que ele demanda, a gente chama de potência absorvida, né? Potência absorvida, tá? E o motor, ele absorve da rede a potência aparente, né? A potência aparente, tá? Que é o S, tá? Que é dada em VA, né? Volt ampere. Potência absorvida. O motor também, como vocês sabem, né, já que a gente está falando disso, aí tem a potência de saída, tem a absorvida e a potência, eu vou chamar de convertida, né, que a gente chama de CV, né, potência mecânica, só que a gente converte para potência elétrica, que é dada em watts. Né? 1 CV equivale a quantos watts? 0,75 por aí. 700 e... eu não lembro de cabeça também. 735,5, 700, eu vou deixar 736. É isso ou é 300? 0,75 que eu coloco. Ah, tá, porque tu colocou em quilowatt, tá em quilowatt. Aqui eu tô colocando em watt, tá? Aqui tá em watt. Então, olha só, um CV, para a gente entender uma questão aqui, um CV, vamos dizer que um CV é 736 watts, tá? Essa é a potência de saída. A potência de entrada, ou a potência absorvida, é superior a esse valor aqui, tá? Essa potência aqui, ó, é superior, tá? A essa daqui. Por quê, né? Porque, olha só, uma parcela dessa potência aqui, do volt ampere, da potência aparente, de fato ela é convertida em trabalho, né? Que é essa aqui, que é a potência de saída. Mais uma parcela dessa potência, que é a VAR, ela é necessária, né? É necessária, tá? Não é convertida em trabalho útil, tá? Mas ela é necessária. Ela é utilizada, no caso do motor, para criar e manter o campo eletromagnético, tá? É utilizada para criar e manter o campo eletromagnético. Motores de baixa potência, né? Aliás, motores de baixo fator de potência, né? Não confundido com potência, motores com baixo fator de potência, devido à eficiência deles ser baixa, eles precisam, né, de uma quantidade a mais de VAR, de potência reativa, para criar e manter esse campo eletromagnético, tá? Eles precisam disso devido a questões elétricas e construtivas, tá? Só que é aí que a gente entra, né, para corrigir isso aqui. Nós instalamos banco de capacitor, né, para realizar a compensação desses reativos, tá? Então, resumindo, para que a gente avance, que ainda tem algumas coisas para falar, né? A eficiência energética, de forma mais técnica, né, ela é aplicada industrialmente, basicamente trabalhando nisso aqui que a gente estudou, né, há algum tempo atrás, com outros professores também, vocês devem ter estudado, que é a questão da correção de fator de potência, tá? Então, quando a gente fala de eficiência energética a nível industrial, as medidas adotadas são escolha de equipamentos mais eficientes, né? Tanto motores, enfim, lâmpadas, e a questão da eficiência de forma técnica, ela vai ser também aplicada, né, se utilizando dos métodos de correção de fator de potência daquela indústria, tá? Porque olha só, se a gente for verificar o seguinte,
Aqui, eu risquei tudinho, né? Aqui, deixa eu apagar e fazer um desenho diferente. Imagina aqui que tem uma linha, né? Nessa linha, está circulando aqui, vou fazer uma setinha aqui, né? Está circulando o S, que é a potência aparente, tá? O S, ele é formado, né, basicamente, né, vou até colocar aqui. O S, ele é formado pelo P, né, e também pelo Q, não é isso? A soma vetorial, né, de P mais Q é o S, né, isso aí todos nós sabemos, tá? O P está relacionado com a potência ativa e o Q com a reativa. Agora imagina ambos, né, P e Q circulando na mesma linha. Isso faz com que o S ele tenha um valor maior, né? Só que quando eu trabalho a questão da correção do fator de potência, eu reduzo aqui, ó, o valor de Q. Então, olha a situação 2, né? Deixa eu mudar aqui a caneta. Na situação 2, como eu reduzi o Q, que está relacionado com a potência reativa, vai continuar circulando aqui o S na linha, né? Com um P, né? O P fixo, a gente não altera o valor do P, só que a gente agora circula com um Q bem menor. Então quer dizer, eu tenho agora uma linha elétrica com mais folga, né? Com mais folga. Eu consigo até mesmo agora, em vez de eu substituir os cabos da instalação, eu consigo instalar novos, né? Eu consigo instalar novos. Aqueles cabos que aqueciam muito, né? Agora eles muitos vão reduzir, né, esse aquecimento, outros vão parar de aquecer, simplesmente com esse ajuste aqui da correção do fator de potência, tá? Então, correção de fator de potência, né, relacionado com eficiência energética, olha só os benefícios, né? Você evita a multa, né? A indústria evita a multa. Outro benefício, agora amplia a capacidade, né, de energia da linha, né? Porque agora tu tem um Q ali menor circulando naquela linha, né? Tem uma parcela menor, então tu ampliou. Não é que tu ampliou, né? Vou usar até um termo melhor. Não é que tu ampliou a capacidade da tua linha, né? Tu aliviou, na verdade, né? Tu aliviou a capacidade da linha. Vocês estão entendendo o que eu estou comentando? Tá. Então, tu vai ter uma linha mais eficiente, tu consegue agora ligar mais equipamentos. Enfim, tu tem uma instalação, né? Top, tá? Então, essa técnica aqui da correção do fator de potência, né? É um assunto muito bom que, nesse momento, né? Carece a nós, ou compete a nós compreender, né? Mas mais ou menos como a gente aplica isso. Porque na prática mesmo, para de fato implementar, né, essas técnicas da melhor forma possível, já deu para ver que é um pouquinho caro, né? É um pouquinho caro, vai requerer, né, um investimento, né? Quando a gente fala de eficiência energética, a gente está falando também de investimento. Por exemplo, só que assim, a longo prazo, né, a longo prazo compensa, né, se paga. O Arley comentou da situação dele, né, o exemplo, ele tinha uma geladeira que estava ali inflacionando, né, a fatura de energia, ele comprou uma mais eficiente, agora ele reduziu a conta, mas ele fez esse investimento, né, agora pensa numa indústria, tá? Vai ter que contratar, né, um profissional, uma empresa, a empresa vai vir com analisador de energia, que vocês já viram que não é barato, então só esse trabalho em si, para direcionar, né, o que a indústria ela vai fazer, não vai ser barato.
E quando ela direcionar, tu tem que fazer isso, né? Quer dizer, tem que instalar um banco de capacitor aqui, com a potência reativa tal, né? Tem que fazer isso, essas lâmpadas aqui tem que substituir por esses outros. Quer dizer, é um investimento, né? É um investimento que, com certeza, trará um retorno, né? Mas um retorno a longo prazo. Então, geralmente, quem decide implementar, né? Implementar eficiência energética, né? Dentro da planta, vai implementando aos poucos, né? Vai implementando aos poucos, tá? Tecnicamente, basicamente, o que se faz é isso, tá? E a outra forma de implementar está relacionado com o hábito, né? Com os costumes, está relacionado com mudanças de horário, de equipamentos, está relacionado também com o gerenciamento da planta. A gente comentou, né, no início da aula, que para cliente do grupo A existem aquelas modalidades tarifárias, né? Hora sazonal verde, azul, então tem que verificar, porque tem algumas vezes, Arley, lá onde tu trabalha, qual é o horário lá de funcionamento da fábrica? Geralmente, sim, a gente trabalha no horário comercial, né? Mas tem também a questão de tem um turno que roda direto, entendeu? Entendi. Esse turno que roda direto é o lá da fábrica mesmo? Então, linha não, né? Então, praticamente toda Da linha. quase todas as linhas param, exceto duas lá, que é a parte de moinho e granulado. Uhum. Aí tem essa questão do gerenciamento, né, da planta, do horário que vai funcionar, porque como é grupo A, né, aí quando entra no horário de ponta, aí o valor, né, do quilowatt vai lá para as alturas. Então é feito toda uma análise, né, matemática, vale a pena, compensa, se nós ficarmos nesse horário com esse consumo, o valor vai ser esse. Pois é, a gente está analisando, Uma análise. a gente está analisando, inclusive, sobre a questão de implementar um gerador só para partir em horário de ponta. Sim, sim. Aí tem os cálculos, né? Porque o gerador, obviamente, ele não vai funcionar sozinho, né? Vai funcionar também com combustível, mas aí vai para a ponta do lápis. O que compensa, né? Gastar com o óleo diesel, né? Ou pagar esse valor aqui do horário de ponta, que não é barato, né? Aí, a depender da situação, né? Às vezes compensa um ou outro, tá? Então, é uma área boa, né? Interessante, tá? Vamos continuar aqui. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Vocês estão conseguindo compreender? Tranquilo até aí? Circuito puramente resistivo, né? Converte toda a parcela da potência aparente é de fato convertida em trabalho. O indutivo, apenas uma parcela, da mesma forma o puramente capacitivo. Tá? Aqui um pouquinho, né, do diagnóstico de eficiência energética, de iluminação. Para ampliar eficiência energética, podemos substituir as lâmpadas por uma tecnologia mais eficiente. A tecnologia mais eficiente, né, do momento é LED. Tá? Geralmente, até um tempo atrás, né, as lâmpadas de LED, a gente ainda não tinha LED de potência muito elevada. Então, em muitas situações, o pessoal utilizava LED, né, nos ambientes internos, e quando partia para o externo, aí já utilizava as lâmpadas vapor de sódio, vapor metálico, vapor mercúrio, enfim, lâmpadas de descarga,
né? E essas lâmpadas, elas têm um consumo mais elevado em relação ao LED. Só que hoje em dia, tem, né, muitas lâmpadas aí de LED, né, que podem estar sendo utilizadas aí ao ar livre, né? Uma prova disso é que o sistema de iluminação pública, né, pelo menos aqui em Belém, a grande maioria agora está tudo LED. Como é que está aí para Castanhal? Ainda tem ainda alguns postes com reatores ainda. Lâmpada de descarga, né? Aí, a nível industrial, né, a indústria tem, né, a sua rede ali, né, de distribuição interna, vou chamar assim. E uma das formas, né, de melhorar também a eficiência da planta é substituir essas lâmpadas de descarga, né, externas por LED. São caras, mas é um investimento, né, que a longo prazo se paga. Na questão da climatização, a gente já até comentou, né, a tecnologia que há, né, mais eficiente do momento é utilizar a tecnologia inverter, né. Motores, a recomendação é verificar se os motores estão trabalhando em vazio, se estão aquecendo ou trepidando, utilizar motores com alto fator de potência, né. A WEG, ela tem, né, motores lá de alto rendimento, são mais caros, né, mas realizam o mesmo trabalho, né, só que Isso é chamado de utilizando... motor assíncrono, né? Não, sim, os motores, todas as vezes que eu comento aqui, né, em relação ao motor, sempre eu estou me referindo ao assíncrono, né. Como vocês estudaram, né, alguma coisa relacionada a motores, aí vocês lembram lá, tem toda aquela divisão, né, de motores. Tem motor de corrente alternada, motor de corrente contínua, aí tem as categorias, né, tem os assíncronos e tem os síncronos, né. Os Os síncronos síncronos são são mais caros, né? hã? Não, os síncronos são mais caros, né? Os síncronos. Sim, tá. Os síncronos geralmente são motores de corrente contínua, né, tá. E tem, se não me falha a memória, tem alguma corrente alternada? Não lembro agora, tá. Não vou dizer que tem, mas dentre todos esses motores, tá, o mais utilizado, tá, que é o que eu sempre comento aqui, todas as vezes que eu estou me referindo a motor, eu me refiro a ele, que é um rotor gaiola de esquilo, que é o motor trifásico de indução, tá? Que ele é mais simples, mais barato. Tu entra numa fábrica, 98% dos motores são todos motores trifásicos de indução com rotor gaiola de esquilo, tá? A maior parte dos motores são esses. E eles são motores assíncronos. Vocês lembram lá por que ele é um motor assíncrono, sim ou não? Não, Isso é por causa do atraso que há na rotação, né? Do, Isso, do, do, do campo eletromagnético com o rotor, né? Ali dentro, né, tem um campo eletromagnético girante, né, e tem o rotor também girando. Só que eles não estão rotacionando na mesma velocidade, tá? Aí eu pergunto, quem é que está girando mais rápido? É o campo eletromagnético ou o rotor? votou. Exatamente, tá? E essa diferença de velocidade do rotor, né, para o campo eletromagnético é aquilo, né, o escorregamento, vocês lembram lá, que calcula, né, a gente consegue calcular o escorregamento do motor, tá? Então, e essa é a definição de um motor assíncrono, né, que o rotor ele gira a uma velocidade diferente da velocidade do campo eletromagnético, é uma velocidade obviamente menor, é como se o rotor tentasse perseguir o rotor, mas ele nunca consegue, tá? Já os síncronos, né, como o próprio nome sugere, eles giram a velocidade do campo,
tá? Deixa eu mudar aqui. Aquecimento, né? Assim, formas, né? São dicas aqui para melhorar a eficiência energética, né, de um local. Para sistemas de aquecimento, manter as tubulações isoladas, né? Evitar que a tubulação entre em contato com superfícies frias, verificar qual o melhor sistema de aquecimento para a sua planta. E aqui, gestão energética, verificar a melhor modalidade tarifária para a planta. Isso aqui, porque essa questão de a fatura vai ser hora sazonal verde ou hora sazonal azul. Quem define isso não é a concessionária, quem define isso é o cliente. É ele que faz a opção, né? É ele que opta por escolher uma modalidade tarifária, tá? E tem muitas aí, né? Alguns clientes, grupo A, que não sabem disso, né? Não sabem disso e estão na modalidade tarifária errada, né? E estão pagando muito mais por isso. E vocês acham que a concessionária vai chegar lá com eles e explicar? A concessionária vai fazer uma análise lá para eles? Com certeza não, né? Quem deve fazer essa análise lá da tarifa são eles próprios, né? Eu, quando estava trabalhando mais assim com essa questão de projeto fotovoltaico, aí chegava muita fatura, né, do grupo A para mim, e eu via muito isso, tá? Muita multa, né, por excesso de reativo, muito consumo, né, sem necessidade no horário fora de ponta. E assim, para cliente do grupo A, tá? Muitas das vezes aí você instalar um sistema fotovoltaico não vale a pena, não compensa, tá? Não são todas as situações que compensa, tá? Para cliente do grupo B, tranquilão, tranquilão, tá? Você consegue hoje em dia economizar 60, 70%, até um pouquinho mais. Já chegou a 95%, né? Hoje em dia não tem como, tá? Agora, cliente do grupo A, o negócio é complicadíssimo. Às vezes não é viável, né? Boa parte ali não é viável. Tem que fazer todo um estudo. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Eu apenas me limitei a dizer não é viável, né, pessoal? Mas porque não tem, o tempo não nos permite, né? Era bom se a gente tivesse uma fatura aqui. Eu até procurei, só que está no computador. No meu computador, né, em casa, uma fatura do grupo A, vou ficar devendo para vocês verem lá como é, o negócio é sinistro. Aqui tem essa parte de análise econômica, né? Conta atual sem um projeto de eficiência energética em relação aqui ao consumo, né? Pós-implementação, o objetivo é que, obviamente, né, tu tem uma nova conta com um valor bem inferior, né, ao que era antes. Essa questão da eficiência energética, pessoal, ela é boa, né, é boa não apenas, tá, para a indústria em si, tá, para o cliente em si, mas isso aqui é boa para o sistema elétrico de uma forma geral, tá? Aí aqui um exemplo, né, de um analisador de energia, tá? Eu deixo para vocês depois, né, lerem com mais calma. Aqui tem um exercício, achei interessante ele, é a primeira vez que eu vou fazer um exercício com vocês. Olha só, essa situação aqui, vou até ampliar aqui um pouquinho. É para a gente arrastar esses círculos para o que a gente acha que está errado aqui, né, em relação ao consumo, à utilização de energia pelo nosso colega aqui. O que vocês acham que está errado aqui? Assim, TV,
Iluminação ligada durante o dia, central de ar então, ligada com a janela aberta, TV ligada sem necessidade, sem ninguém assistindo. Que mais? A janela aberta tá ligada. E olha só, olhando para a janela, tá dia ou tá noite? Tá dia. Tá dia. Então, olha só, tem essa luz aqui do abajur ligada, né? Aliás, do pendente, né? E tem essa outra aqui. Aí tá faltando só mais um. Qual é o outro? Carregador no chão ali, né? Olha, assim, dá para entender que isso aqui é um carregador que é um celular que já está até carregado, né? Só que aí não é ele. Ó, colocaram aqui, recusou, não é ele. Tá. Aí, de acordo aqui, para a gente ganhar tempo, é esse equipamentozinho aqui, ó, que tá com o standby dele ligado. Porque, assim, aquela luzinha lá do standby, né, ela tá aí utilizando energia também, tá utilizando pouca, né, mas tá utilizando, tá? Então, tu tem um equipamento, né, tu tem um equipamento. E tá lá só aquela luzinha acesa lá, tira da tomada, né? Se tu quer economizar, tira da tomada. Quando tu for utilizar, pluga na tomada. Tranquilo? Por exemplo, os computadores aqui da escola. Aí eu desligo o computador e desligo aqui o botãozinho do monitor também para que não fique, né? O displayzinho aqui, a luzinha do standby ligada. Tá? São pequenas atitudes, né? Pequenas atitudes que representam uma economia grande, né? A longo prazo, tá? Vamos lá, caminhando para a reta final. Aí tem um outro contexto aqui, né? A gente vai pular, depois vocês olham. Aquela situação de aprendizagem, né? Que fala um pouquinho de novo, né? Do medidor de energia, tá? Do analisador, no caso de energia, né, aquele instrumento caro, e a equipe, né, o profissional que vai fazer esse trabalho, né, de análise de energia, ele pode fazer essa medição, né, ponto a ponto, né, um negócio mais robusto, né, mais trabalhoso. A medição ponto a ponto é feita em cada equipamento individualmente, ou ele pode fazer a medição geral total, né, ligar esse medidor lá no barramento, lá do quadro principal, para verificar, né, todas as grandezas elétricas da instalação, tá? E algumas causas, né, do baixo fator de potência. Causa do baixo fator de potência em relação ao equipamento, tá? Deixa eu clicar aqui, ó. Várias condições podem causar o baixo fator de potência. Primeiro, motor superdimensionado para as respectivas cargas, tá? Em relação a motor, pessoal, tá? Existem dois dimensionamentos, tá? Em relação ao motor. Dois dimensionamentos. Vou até perguntar, quais vocês acham que são esses dimensionamentos que a gente faz em relação ao motor elétrico? Quem aí chuta alguma coisa? Sempre eu tenho uma carga, né? E essa carga vai ser acionada por um motor. Quais são os dois dimensionamentos que eu devo fazer? Corrente. Rotação e potência. Olha só. Os dimensionamentos que nós devemos fazer para a situação onde a gente vai instalar um motor é um dimensionamento elétrico, que está relacionado com os cabos de alimentação, com as proteções, com a forma, o método de partida, é o dimensionamento elétrico, né, do motor. Mas o primeiro dimensionamento que
deve ser realizado é o mecânico, que é basicamente especificar qual é a potência mecânica, né, necessária para colocar em funcionamento aquela carga, aquela máquina, tá? Vocês, eu também me incluo, né? Nós da área da elétrica, nós estudamos apenas o dimensionamento elétrico, que consiste nisso que a gente citou, definir a bitola do cabo, enfim. Quem tem a capacidade de dimensionar de forma mecânica, dizer, eu preciso de um motor de tantos CV, eu preciso, né, que ele tenha aquela outra característica. As características mecânicas, de uma forma geral, são os profissionais da mecânica, tá? Vocês entenderam? Então, agora não quer dizer que você não possa, né, se especializar para realizar um dimensionamento mecânico de um motor, de uma bomba, tá? Especificar, tá? Porque olha só como a questão é importante. Ó, causas aqui que podem, né, influenciar no baixo fator de potência também da instalação. Motor superdimensionado, tá? O motor, para tocar uma carga, ele não pode ser nem subdimensionado, porque ele não vai dar conta, né, de trabalhar, não vai dar conta de tocar a carga, ele vai queimar, vai se danificar, e ele não pode também nem ser superdimensionado. E isso, lembrando, eu estou falando de característica mecânica, não elétrica, tá? Ele não pode ser superdimensionado. Para tocar aquela carga, 1 CV bastava, aí está lá um motor de 3 CV, tá? Então, motores superdimensionados também, né, causam um baixo fator de potência na instalação de uma forma geral, tá? Aí grandes transformadores alimentando pequenas cargas é a mesma ideia, tá? É a mesma ideia. Tu tem um transformador lá de 300 kVA, mas a tua carga instalada é 120, é 180, quer dizer, tu tem um transformador superdimensionado, né, para aquela instalação. Isso aí vai impactar também, né, no baixo fator de potência da instalação. E é semelhante, né, o motor superdimensionado e transformador superdimensionado, que ambos, né, têm princípio de funcionamento semelhante, ambos essencialmente são indutores, né. Então, quando tu tem um motor ou um transformador superdimensionado, isso também causa baixo fator de potência na instalação, tá? Lâmpadas de descarga, aquelas que eu citei, vapor de sódio, vapor mercúrio, né? Sem correção individual de fator de potência. Agora, a lâmpada de descarga, o problema está na utilização da mesma, de fato, né? Na utilização da mesma. Ela por si, tá? Ela já vai jogar o fator de potência, né? Aliás, eu vou usar um termo diferente. Ela por si já possui um baixo fator de potência, tá? Então, nos dias atuais, quem deseja implementar medidas de eficiência energética deve optar pela substituição das mesmas, tá? Visto que já há lâmpadas de LED, né, de alta potência que podem ser utilizadas e são, né, utilizadas na distribuição, né, de energia elétrica para iluminação de áreas externas, tá? Grande quantidade de motores de pequena potência também é um outro fator. Deixa eu apagar aqui e mudar. Cadê? Aqui. As causas são essa, né? Ó, o baixo fator de potência pode causar alguns efeitos, como variação de tensão. Não, variação de tensão, quer dizer, tu vai ter aqui e acolá, né? Sobretensões, que é tensão acima da nominal, e também subtensão, que é tensão abaixo da nominal.
E isso faz com que haja a queima prematura de equipamentos. Percebam que eficiência energética, ela está interligada, está relacionada também com a qualidade, né? Qualidade de energia. Tá? Eficiência energética e qualidade de energia são disciplinas também na faculdade, tá? Assim como nós temos, né, qualidade da água, né, nos preocupamos com uma água pura, né, uma água boa, existe questão da qualidade da água, também, né, existem conhecimentos e estudos relacionados à qualidade de energia elétrica, tá? Então, uma instalação eficiente, ela possui também qualidade em sua no fornecimento de energia, tá? Uma energia elétrica de qualidade, uma instalação, ela não possui grandes variações, né, de tensão, tá? Condutores aquecidos, ó, quer dizer, quando igual isso aqui está relacionado com o desenho que eu fiz ainda há pouco, né? Tu tem uma linha e por essa linha está percorrendo potência aparente, né? Potência aparente. E quando tu tem uma instalação com baixo fator de potência, tu tem, além da potência ativa, né, circulando nessa linha, tu tem também um excesso de potência reativa nessa linha. E isso faz com que a linha elétrica, ela aqueça, né? Quando tu aplica correção do fator de potência, tu vai ter uma quantidade menor de potência reativa circulando na linha e, consequentemente, tu não terá, né, esses problemas de aquecimento na mesma. Perda de energia, obviamente, se tu tem condutores aquecendo, né, isso aí é conversão de energia, né? Conversão de energia, é energia elétrica sendo convertida em energia térmica. Quer dizer, essa energia que poderia estar sendo utilizada de fato para realizar um trabalho, está sendo desperdiçada, né, com aquecimento de condutor, tá? Redução do aproveitamento da capacidade de transformador e também vou acrescentar da linha, tá? Que isso aqui dá para a gente entender de acordo com o desenho que fiz ainda há pouco. Método de correção. Essas são as providências básicas para evitar o desperdício de dinheiro, de energia e eventuais riscos resultantes do baixo fator de potência. Dimensionar corretamente motores e equipamentos vem em primeiro lugar, né? Utilizar e operar convenientemente os equipamentos, né? Ah, não está usando, né? Desliga. Elevar o consumo de energia ativa, se for conveniente, a unidade consumidora, instalar capacitores, bancos, né, onde for necessário, e corrigir o baixo fator de potência por meio da utilização do serviço técnico habilitado. E os benefícios da correção do fator de potência. Deixa eu ver aqui, só jogou. As variações de tensão diminuem, né? Se tu tem tensões, né, não variando tanto, quer dizer, tu vai ver que as lâmpadas, né, as lâmpadas vão durar mais, tu não vai ter queima constante, prematura, né, de equipamentos. Que mais aqui? Os condutores tornam-se menos aquecidos. Perda de energia são reduzidas. Acabou? Acabou. Aumento da vida útil, né, dos equipamentos. Aqui fala um pouquinho de luminotécnica, tá? Deixa eu ver se é vídeo. Necessidades humanas. Vocês estudaram, pessoal, o método dos lumens? Sim, Luminotécnica, né? Luminotécnica
está relacionado não apenas com o conforto, né? Com o conforto visual, né? De quem estará inserido em um determinado recinto, tá? Luminotécnica, né? Está relacionado também com eficiência energética, né? Quando você vai fazer um projeto luminotécnico, tá? Indiretamente, né? Ou vou até falar diretamente, também você vai estar aplicando ali conceitos de eficiência energética, né? Instalando ali de fato a quantidade ideal, né? Nem a mais nem inferior, né? De lâmpadas necessárias para iluminar determinado ambiente. Consequentemente, nesse momento, tu vai estar utilizando, né, as lâmpadas mais eficientes possíveis. Vamos lá. E aqui tem um último exercício. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Vocês vão responder falso ou verdadeiro. Grandes quantidades de motor de pequena potência é uma solução para o desperdício de energia? Errado. Variações de tensão podem provocar queima de equipamentos elétricos, sim ou não? Sim. Lâmpada de descarga não devem ser corrigidas individualmente? Não. Ó, então tu falou não, tá certo. O que mais? Um dos métodos de correção de potência é elevar o consumo de energia ativa, caso seja conveniente à unidade consumidora? Eu nem respondi nada. Aí depois vocês façam com calma, porque esse jogo aqui, né? Todas essas perguntas aqui, elas vieram todas aqui do conteúdo SCORM. Pessoal, resumo do resumo, né? Da OC, nessa questão da eficiência energética, é basicamente isso: correção de fator de potência e trabalhar na questão dos hábitos, né, dos hábitos de consumo, e optar por equipamentos, né, mais eficientes. Tem a questão também mais técnica que envolve a automação dos processos, né? A automação dos processos, tá? Um exemplo que a gente pode citar é o que foi feito nas centrais de ar, né? Com que a gente tem hoje, né, da tecnologia inverter, tá? Mas é possível, né, automatizar processos também residenciais, industriais, mas isso pode ser aplicado mediante o conhecimento técnico, né, de cada um, tá? Se você deseja alguma coisa, né, e você correr atrás, com certeza você consegue, tá? Então essa UC, ela vem para abrir os nossos olhos, né, para nos despertar para essa questão do consumo de energia, da eficiência energética, tá? Veio agora na minha mente uma situação, uma cliente, quando eu trabalhava como eletricista, aí ela queria que eu trocasse todos os cabos, né, da residência dela, e segundo ela, não sei quem falou para ela, que fazendo assim ela ia economizar energia, tá? Aí eu digo para vocês, não é apenas isso, né? Cada caso é um caso. Tem que verificar lá se não tem fuga de corrente. Fuga de corrente, né, em uma residência, sim, né, ocasiona, tá, uma elevação, muitas das vezes é considerável na conta de energia. Mas tu tem um cabo que está bem dimensionado, mas ele está lá antigo, tá? Isso aí, tá tudo sujo por fora, né, externamente, tá? Mas isso aí, na maioria dos casos, não é tu substituindo ele que tu vai economizar energia, tá? O
que deve ser feito. Tu quer verificar a tua instalação, verifica se não tem fuga de energia, né? Tá tudo tranquilo, os cabos não estão aquecendo, né? Tá tudo de boa, tranquilo. Então começa agora a olhar para os equipamentos, para o tipo de lâmpada que tu tem em casa, né? Pro tipo de ventilador, enfim, olha para os equipamentos que tu tem em casa, tá? Vocês já viram por aí tal de economizador de energia? Teve um tempo que tava demais isso na internet, gente vendendo. Uma vez eu fui fazer um serviço, né, uma outra cliente lá na casa dela, acho que em cada ambiente tinha um economizador, né, de energia. Vocês sabem do que eu estou falando? Sim. Que é aquele que a pessoa pluga lá, né? Pluga na tomada. Deixa eu ver se ainda existe isso aqui na internet, porque o governo lá tirou, né? Deixa eu ver se ainda vende esse troço. Economizador de energia, tá aqui. Ainda existe isso. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Tem muito ainda, ó. Tá. 150, 68. Isso aqui foi proibido já, né, de vender, mas não tem, né? Tá. Aí quer dizer, tu só pluga isso na tomada e diz que economiza energia. Não caiam nessa, tá, pessoal? Aí é um assunto, tá, que eu deixo também para vocês pesquisarem, economizador de energia. Aí vocês vão entrar num vídeo, né, de um cara vendendo, tá? E não vão cair no conto dele e comprar, tá? É só para vocês saberem, né, do que se trata, né? Vocês vão ver lá ele dando exemplo, um monte de coisa com aquele papo, tá? E vocês vão assistir também um vídeo de um técnico, né, explicando, tá? Abrindo isso e vendo que só tem um capacitor aí dentro, né? Geralmente dentro de uma resina, que é justamente para tu não ver o que é que tem lá dentro, né? Tu tem que desmontar toda aquela resina lá, tá? E tem um LEDzinho aqui, então em vez de economizar, isso até traz um consumo, né, para a residência, tá? Então não caio nessa aqui, tá? Economizador de energia. Pessoa, se fosse fácil assim, eu só plugo um equipamento em casa e a minha fatura vai lá para baixo. Já pensou? Então eu comprava uns 10, né? O outro vizinho comprava uns 10, pronto, aí não é mais preciso. Porque se tu, olha a ideia, né? Se tu tá economizando energia, tu tá usando menos energia. Então quer dizer, eu pluguei um equipamento e magicamente a quantidade de energia demandada pela minha casa reduz, né? Reduz. Agora a quantidade de energia é menor. Aí o meu vizinho também instala um desse lá e magicamente também a quantidade de energia que ele precisava reduz. E assim todas as casas. E vai chegar um tempo que não vai ser mais preciso, né? Construir usina. É só instalar economizador de energia. Vocês estão entendendo? Que não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum, tá? Então, tomem cuidado, né? Como técnicos, né? Eu recomendo que vocês pesquisem, né, sobre esse assunto, sobre esse produto, para vocês, de forma técnica, também orientar, né? Orientar pessoas, tá? Que tenham, né? Que querem comprar, tá? Porque quem paga energia, né? Uma luta diária, né? É ver formas de economizar, né? De fazer com que no final do mês a fatura ela venha mais magra, tá? Hoje em dia a forma mais viável, né, que temos aí em mão é a instalação de sistemas fotovoltaicos, tá? Claro que você também consegue, né, instalar transformadores, né, aliás, geradores, né, a diesel, tá? Mas aí você vai verificar
matematicamente, né, financeiramente, se é viável ou não. Pessoal, basicamente a aula de hoje era isso, tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Sim ou não? Não? Então, tudo certo, tudo ok. Eu creio que todos compreenderam, né, em relação às atividades, tá? Essa OC, ela fica aberta na plataforma, tá? Até o dia 9, né? Mas aí, caso algum, né, de vocês ou dos outros colegas que não puderam estar presente, não tenha conseguido enviar suas atividades, aí possivelmente eu solicito, né, um prazo a mais, mas a minha recomendação é que vocês já tentem fazer, né, de possível nesse final de semana, tá? Enviar as atividades de vocês. Formem os grupos e vão para cima. Pessoal, desde já uma boa noite a todos, tá? Fiquem todos com Deus, fiquei feliz em rever vocês. Quem sabe, né, em um outro momento nós nos vemos novamente, tá? Tranquilão? Finalizar aqui a gravação. Fiquem todos com Deus, tá? Todo mundo diplomado lá, você vai passar.